Nesta videoaula daremos início a uma sessão de videoaulas de interpolação. Me chamo professor Leandro Blas, disciplina de Cálculo Numérico, Universidade Federal do Pampa, Unipampa, Campus Bagé. Já curte aí a videoaula, se inscreve no canal e fica por dentro de todas as aulas do curso de Cálculo Numérico. Estaremos então tratando nessa videoaula uma parte introdutória, um conceito de interpolação e, para finalizar, um exemplo de interpolação polinomial. Nas demais aulas, o método de Lagrange e o método de Newton. Bom, dados experimentais. O que eu poderia fazer com os dados experimentais se eu tenho medidas de temperatura a cada 5 graus? Por exemplo, vamos supor que desejamos querer saber o calor específico da água a temperatura de 32,5 graus. E assim sucessivamente, podemos usar então dos métodos de interpolação para saber esse valor aproximado. Por exemplo, nesse caso não teríamos calor específico a 32,5 graus de temperatura. Uma definição básica do que seria interpolar, as situações que podem ocorrer, podemos ter interpolação, o conceito em si de interpolação, aonde diz o seguinte, que a interpolação consiste que o resultado, o polinômio interpolador, passa exatamente pelos pontos experimentais. Vamos ver isso no gráfico. Dados os pontos experimentais, tenho então essa curva que representa o experimento, o fenômeno, e tenho então a minha interpolação. Claro que isso é de maneira hipotética, foi só apenas uma simulação para exemplificar o que eu falei. Conceito de interpolação, consideramos então aquela função g de x. Existem outras formas de interpolação. Das várias maneiras de obter o polinômio, que a gente vai trabalhar apenas com as interpolações polinomial, vamos ver a interpolação polinomial, que resulta na resolução de sistema linear, método de Lagrange e método de Newton. Então, veremos agora a interpolação polinomial, através de um exemplo. Começamos com a proposta do polinômio característico. Então, o polinômio característico vai depender do número de pontos que teremos. Então, traçamos o polinômio característico, determinamos as condições de interpolação, que gera, então, um sistema. E queremos obter, então, nesse caso, os coeficientes, A0, A1, A2 e AN. Vamos, então, ver agora um exemplo prático de uma interpolação. Por exemplo, temos os dados experimentais, vamos supor, eu aqui deixo como x e f de x, podendo ser genérico para qualquer dado experimental. E já escrevemos o polinômio característico, por exemplo. Tenho 3 dados experimentais, para x e f de x. E, nesse caso, tenho que determinar um polinômio característico de grau 2. Então, o grau é sempre menor, menos 1, o número de pontos, porque aqui eu teria A0 vezes x0, quer dizer, x0, x na 0, que é 1, x na 0, aqui eu tenho x na 1. Então, sempre eu tenho um termo independente. Então, teria que, nesse caso, encontrar quem é A0, quem é A1, quem é A2. Dessa forma, tenho as equações características, A0, A1, A2 para quem? Para x0, para o ponto x0 e f de x0. Quem são eles? Voltando, x0 é menos 1, f de x0. x1, f de x1. x2 e f de x2. Então, eu construo uma equação para cada par de pontos. Equação 1, equação 2 e equação 3. Como eu tenho aqui.
A0, né? A1 x1, A2 vezes x1 ao quadrado igual a f de x1. E assim eu vou substituindo então esses pontos do sistema que eu tenho, né, dos dados no meu sistema de equações. E isso gera um sistema de equação linear onde eu tenho 3 incógnitas então para resolver. Faço a resolução, nesse caso é só fazer o isolamento das variáveis, né? Linha versus coluna, linha. Se não, utilizo algum método direto, por exemplo, eliminação de Gauss para resolver. Encontro os valores A0, A1 e A2 e substituo no meu polinômio característico e tenho então o meu polinômio interpolado, né? Então, nesse caso, o polinômio interpolado para A0 encontrei 1, né? Para 1 menos 7 terços e para 2 mais 2 terços. E esse é o meu polinômio que interpola os pontos da tabela dada. São algumas das referências usadas então para desenvolver essa videoaula.